paz do Senhor, amados. Amém. Bem-vindos à casa do Senhor. Uma vez mais para celebrarmos ao Rei, ao Senhor dos Senhores, ao Pai da Eternidade, ao Deus forte, poderoso, fiel, porque a sua fidelidade é grande. Amém? Amém. Lucas capítulo 10, versículo 38, diz uma passagem muito conhecida assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela a sua irmã, chamada Maria, esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-nos os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinho? Ordena-lhe para que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e preocupas-te com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Muitas vezes nós somos Martas. Somos muitas vezes, eu peço desculpa, estou a incluir todos neste coletivo, muitas vezes somos mais Martas e menos Marias, não é? No sentido geral, não é? Vamos ser mais Marias e quedarmos aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. E na verdade foi isso, de uma certa forma, que viemos fazer à casa do Senhor. Com este propósito, nosso coração disponível para ouvir o que o Senhor tem para nós, e também no louvor vamos dar o melhor que o Senhor merece de nós. Abba, Pai, eu oro em nome de Jesus, para que Tu nos ajudes, Senhor, esta manhã, Senhor, a render-te a Ti, Senhor, neste período de louvor, a render-te a Ti a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, para que, enfim, depois de darmos o nosso melhor para Ti, recebermos de Ti o melhor que tens para nós. Aliás, Tu sempre tens sido o primeiro a beneficiarmos com as Tuas bênçãos eternas. Neste propósito, Senhor, peço também uma bênção para aqueles que Tu separaste esta manhã, Senhor, para ministrar o louvor e ministrar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. O louvor esta manhã está com o nosso irmão Joaquim Vivas, o meu mano quiser. Quer saudar a amada igreja com a paz do Senhor? Amém. Glória a Deus. Tão bom estarmos aqui juntos, reunidos com este propósito de glorificar ao Senhor. Então nós vamos dar início ao nosso louvor, cantando e nos alegrando, porque não estamos a cantar para uma pessoa qualquer. Nós estamos a cantar e a louvar Jesus Cristo, nosso Salvador. Estamos a louvar aquele que um dia deu a sua vida por nós naquela cruz, há cerca de 2000 anos. Ele sofreu todos aqueles horrores ali, até ser morto, em nosso lugar. Então ele é digno de toda a honra e toda a glória, e nós vamos glorificá-lo nesta manhã. Na primeira epístola de 1 João 5, 1 João 5, versículo 4, o nosso cântico diz-nos, o primeiro cântico: há vitória para mim, pelo sangue do Cordeiro, há vitória para mim. Então aqui no capítulo 5 de 1 de João, versículo 4, diz-nos: porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E nós temos que ter capacidade e entendimento disso. Porque tudo aquilo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê
que crê ser Jesus o Filho de Deus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, nós temos a vitória. Esta é a vitória que vence o mundo. E esta é a vitória realmente que é a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é de facto o Filho de Deus. Então vamos ficar de pé, vamos cantar este cântico, A Vitória para mim. Aleluia! Jesus Cristo deu a sua vida por nós para que nós pudéssemos vencer. Então, nós somos mais que vencedores. Glória a Deus! Cantarei, cantarei hosana.
Aleluia, viva o Rei Jesus, amém. Ó Pai amado, nesta manhã nós queremos glorificar-te mais e mais. Tu és digno de toda a honra e toda a glória, Pai Santo. Obrigado pelas nossas vidas, Pai, obrigado por tu que tens guiado, conduzido, abençoado, libertado todo o teu povo. E nesta manhã nós estamos agradecidos, ó Deus. Obrigado, Pai, continua conosco. Nós vamos continuar este momento de louvor, cantando e louvando e estudando a Tua Palavra. Eu te agradeço tudo em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Mais um cântico, te adoramos, te louvamos. Vamos adorar, vamos louvar ao nosso Deus nesta manhã. Porque Cristo é o nosso Rei. Cristo nosso Rei.
pois com poder Jesus já venceu, e por isso o louvarei. Aleluia! Jesus já venceu e nós somos mais que vencedores porque estamos glorificando, estamos seguindo a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Ele é de facto a estrela da manhã. Ele é o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. E nas suas mãos está todo o vencer. Aleluia. A resposta certa àquele que clamar. A verdade é tua ou é a sua palavra e não pode mentir. Por isso nós estamos aqui, porque queremos louvar ao Senhor. E assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus, que isto seja uma realidade em todos nós. Eu vou pedir a um irmão ou uma irmã que sinta no seu coração desejo de orar ao Pai, agradecendo este período de louvor e também que Deus possa continuar a abençoar o seu servo, que a palavra do Senhor possa tocar bem fundo nos nossos corações esta manhã. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, dizes na tua palavra que é do louvor, que é quebrar todo o jugo, glória. Senhor. Aleluia. E é nessa palavra, Senhor, que nós nos firmamos hoje, que todo o jugo caiu, toda a cadeia caiu ao chão, Senhor. Estamos livres pela tua palavra. Livres desta adoração, Senhor. Certos de que chegou ao teu trono.
todo, com profunda adoração, o nosso louvor, a nossa adoração, seja sincero nos nossos corações, Pai. Agora, Senhor, abençoa quem vem trazer a tua palavra. Aleluia, abençoa já a você. tua palavra, Senhor, aceita os lábios de quem a vai proclamar. Senhor. Aleluia. E que ela encontre terreno fértil nos nossos corações. Glória a Deus. Queremos para sempre servir-te, Senhor. Amém. Fielmente, verdadeiramente, Senhor. Agradar-te em glória todo a o Deus. tempo, priorizar-te em todos os nossos dias. Bendito o nome do Senhor. Em nome de Jesus, que E entregamos o resto da nossa reunião de adoração, Aleluia. Senhor, para que sejas glorificado e exaltado, Senhor. Teu nome seja Em nome exaltado. de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Podem se sentar, irmãos. Eu vou passar então a palavra ao nosso pastor. É bom quando o seu rebanho, o rebanho do nosso bom pastor, se reúne para ouvir a sua palavra. Eu passo a palavra ao pastor. É bom, como disse o nosso irmão Joaquim Vivas, é bom quando o povo do Senhor, o rebanho do Senhor, vem ao seu redil para se alimentar, dito à luz da palavra do Senhor. Convido-vos a abrirem as vossas Bíblias na carta de 2 a Pedro, no capítulo 1, e convidava a igreja que puder ficar de pé, e convidava também um irmão ou uma irmã que fizesse o favor de ler do versículo 12 até ao versículo 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 12 até ao 21. Eu que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tendo por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar as bem-ações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: e este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça nos nossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Obrigado. Eu vou pedir à Alzira para fazer uma oração pela minha vida, se fosse possível. Pai, nós te damos graças pela memória, Senhor, completamente pelo amor do teu nome, Senhor. Sabemos que tu estás connosco e tu és o Santo dos Santos, Senhor. Te pedimos uma bênção para o teu servo. Esconde-o atrás da tua cruz, Senhor. E que, Senhor amado, não seja a sua voz, mas a voz do teu Espírito, através da sua vida, a falar aos nossos corações. Abre os nossos corações, Senhor, para estarmos receptivos a esta palavra, Senhor. Porque a tua palavra, Senhor amado, ó Deus, é verdadeira e fiel. Eis-nos aqui agradecidos, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar-se. O versículo-chave desta palavra que eu hoje trago no coração do Senhor é uma mensagem de edificação e o tema da mensagem é orientações para o crescimento dos filhos de Deus. Somos filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo? Amém. Graças a Deus. Então o versículo-chave encontra-se em 2 Coríntios, no capítulo 3 e versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3 e versículo 18, que diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto,
refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Agora vou pedir a toda a igreja presente, e já agora quem estiver ausente, depois de ver o vídeo, pode citar também. Amém? Vamos dizer juntos este versículo. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito. Amém. Ora, o apóstolo Pedro, quem conhece de facto toda a história bíblica, foi um dos 12 que sempre estava pronto para tudo. Pedro sempre estava pronto para tudo. Ele estava, ou sempre era encontrado, entre os 3 mais próximos do Mestre. Pedro foi o arauto do Evangelho. Vou dizer assim, Pedro foi um arauto do Evangelho. Vou dizer outra vez, como disse primeiramente, Pedro foi o arauto do Evangelho. Quando? No Pentecostes. Além disso, escreveu 2 cartas, entre outros escritos que não foram considerados pelo cânon. É conhecido, então, pela Escritura, que Pedro muitas vezes falava sem pensar, mostrando-se impulsivo e muitas vezes até precipitado. Dizemos muitas vezes, nós refletimos um pouco, todos um pouquinho de Pedro, não é? Em algumas atitudes. Disse correto? Às vezes nem queremos assumir, não é? Esse meio silêncio foi não queremos assumir. E durante o julgamento do Senhor Jesus, Pedro negou 3 vezes. E negou que o conhecia. A sua ocupação secular, sabemos todos que ele era pescador. Isto arrepia-me o que eu vou dizer. As primeiras palavras que Pedro ouviu do Senhor Jesus Cristo foram estas: vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens, como está registado no Evangelho, por exemplo, de Marcos, no capítulo 1, versículo 17. Isso é também registado nos 3 Evangelhos. E foi chamado para ser discípulo de Jesus. E as últimas palavras que Pedro ouviu de Jesus foram estas: segue-me. João capítulo 21, versículo 22. As primeiras: vinde após mim e eu farei que sejas pescador de homens. As últimas: segue-me. Quando Jesus entrou na vida de Pedro, este simples pescador, ele tornou-se um novo homem. É assim que o Evangelho faz na vida daquele que se entrega a Jesus. Agora, com novos objetivos, outras prioridades, contudo, Pedro não era perfeito. Às vezes nós usamos muito desculpas, mas deixem-me dizer que todas as desculpas que nós podemos arranjar, deixem-me dizer claramente, são desculpas esfarrapadas. Podemos tentar imaginar o que Jesus viu em Simão. O que é que Jesus viu em Simão? Simão Pedro. E o que é que Jesus viu para que pudesse chamar a Simão para ser seu discípulo? Por fim, Jesus deu-lhe um novo nome. Pedro, ou Cefas. Cefas e Pedro é a mesma coisa. Significa, no sentido da palavra, pedra ou rocha, ou pode ser também interpretado por rochedo. Aqui o nome indica apenas uma ideia, a ideia de firmeza, seja ela física ou seja ela moral, e até poder acrescentar também espiritual.
é sustentada por uma fé muito sólida, consolidada, que se baseia num alicerce e princípios que significa mesmo só isto, pedra. E com o seu temperamento impossível, meus amados, que conhecemos muito bem Pedro, ele certamente não agia com alguma firmeza, não é? Pedro certamente com aquele impulso, aquela forma dele ser, certamente ele não agia com muita firmeza e com muita segurança, e esta segurança comparada a uma rocha, não é? Todavia, Jesus não se preocupa com pessoas ideais. Jesus procura pessoas reais. Amém? O Senhor Jesus Cristo então escolheu pessoas que podiam ser modificadas pelo seu amor, que estavam disponíveis a serem moldadas pelo caráter de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, faço esta pergunta agora desta forma: o que é que Jesus viu em nós? O que é que Jesus viu em mim? O que é que Ele viu em nós para nos convidar a segui-lo, não é? Eu tinha 12 anos. Oh, que saudades! Aquele impulso quando quem quer aceitar Jesus, não sei o que é que me levou assim, 12 anos. Mas o que é certo é que algo levantou-me, mas não sei porquê. O que é que Jesus viu em mim para até aos 70 anos e eu ainda o segui, não é? Sabemos que Jesus aceitou Pedro e como o aceitou, não é? E como o aceitou. Jesus aceita-nos como nós somos, não é? Agora nós temos é que ser deixados moldar por Ele, trabalhados por Ele. É por isso que a palavra do Senhor nos dá todas as orientações. Será que nós estamos dispostos a seguir a Jesus Cristo, mesmo muitas vezes cambaleando na fé e até errando? São perguntas que têm respostas. Deixe-me então dizer o seguinte: todos nós, então, repito, somos um pouco parecidos com este homem, Pedro. E o que nós podemos observar pela palavra, como está registrado no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 42, que diz assim: e levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. Meus queridos e amados irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, é uma forma de nós compreendermos isto. Como Pedro foi mudado o nome, isto é, passou a ser um novo homem, porque as coisas velhas passam. Deixamos de pertencer à velha criatura. É como se o Senhor dissesse a nós: agora já não és mais José, vais ser outro nome que o Senhor certamente me vai dar lá no céu, não é? Isto quer dizer que tem que haver uma mudança nas nossas vidas. Cefas, em hebraico, significa pedra. Pedro, em grego, tem o mesmo significado. Ou seja, antes... Isto é tão bonito, não é? Antes da salvação, nós éramos barro. Entendem, meus amados? Antes de conhecermos a Jesus, éramos barro. Após termos sido salvos, o Senhor Jesus Cristo transformou-nos em pedras. Não é? Está escrito, eu não estou a inventar. Está escrito na palavra, não é? Nós somos pedrinhas. Somos pedrinhas que fazem parte deste edifício, casa espiritual do Senhor. A igreja do Senhor. Então, mas mesmo assim, além de sermos pedras, somos pedras irregulares. Pedras irregulares. Isto é, pedras que requerem ser trabalhadas, serem transformadas. Isto dói. Isto dói. Causa dor. Mas alguém pode perguntar assim: pastor, mas será que eu vou aceitar Jesus para sofrer? Não. O que dói é sermos transformados à imagem daquele que nos dá a vida. Eu não posso continuar a ser a mesma pedra. Tem que ser uma pedra que encaixe no edifício espiritual, casa do Senhor. Entendem, meus amados? Isto é muito prático, muito simples. Ou seja,
Ao considerarmos estas experiências de Pedro, nós percebemos, compreendemos, entendemos que ele, de certa forma, era rude, não é? Era duro, era rude. Esta muitas vezes é a nossa situação, não é? Não queremos, olha, é como dizer muitas vezes, não queremos dar o braço a torcer, não é? Eu confesso que há alguma dificuldade. Orem por mim, por este braço aqui, que eu estou preocupado com este braço. Já está bom, não é? Orem por mim, que ele está a querer emperrar-me. É sinal que a pedra precisa ser trabalhada. Amém? Amém. Glória a Deus. Se nós olharmos para a experiência de Pedro, quantas vezes ele foi corrigido pelo Senhor? Quantas vezes? Olha, eu digo sinceramente, às vezes a forma como Jesus corrigia Pedro, eu às vezes, como que se estivesse no lugar de Pedro, eu acho que corava, não é? Agora usei a palavra acho, não é? Mas corava mesmo, não é? Ficava envergonhado. Da mesma forma, nós devemos reconhecer que precisamos de passar pelo fogo santificador. Para quê? Para nos dar a possibilidade de sermos purificados, porque o fogo purifica, não é? O ouro é provado no fogo, não é? Louvado seja o Senhor. Paulo escreve à igreja em Roma, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Pedi a alguém que lesse estes dois versículos. É muito conhecido, é uma passagem muito conhecida. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Ou então a igreja pode ler toda junta, aqui projetado. Todos juntos, vamos ler então estes dois versículos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Isto é uma renovação diária, é um trabalho diário, para que, por fim, possamos compreender, entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta transformação, meus amados, de facto tem que ser diária, dia a dia, é um processo diário. É como a nossa necessidade de nos alimentarmos fisicamente, tem que ser diário. Enquanto nós percorremos esta nossa carreira, esta trajetória, carreira da fé, sempre com os nossos olhos colocados em quem? Não no mundo, mas no autor e consumador da nossa fé. Muitas vezes os olhos são colocados em quem? Nos heróis da terra. Eu ia dizer nos heróis da fé, que também são irmãos como nós, não é? Também falharam também, mas foram considerados heróis da fé. E hoje nós podemos também ser considerados, neste século XXI, heróis da fé. Não? Já viram? Graças a Deus que não vivemos as mesmas circunstâncias em que viveram os nossos irmãos da igreja primitiva. Eu digo isto aqui porque Pedro, quando escreveu esta carta, ele já sabia que iria ser morto por causa da sua fé. Não é o que ele diz aqui? Meus amados, versículo 14. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Pedro não estava numa cama de um hospital. Estava preso por causa da sua fé. Pedro, agora, meus queridos, era um homem transformado, depois de ser colocado à prova, de ter sido testado, foi aprovado. Mesmo assim, ele foi fiel ao Senhor, sempre fiel ao Senhor. Nós temos que ser fiel ao Senhor e fiéis uns aos outros, não é? Porque somos membros, não é? E devemos estar totalmente ligados. Isto é tão profundo.
Mas às vezes é difícil nós entendermos, não é? Deixem-me dizer uma coisa. Pedro foi testado, foi aprovado, ele certamente foi fiel ao Senhor, mas Jesus fez-lhe 3 vezes esta pergunta: amas-me? Está escrito lá em João, capítulo 21, versículos 15 a 19. Amas-me? Sim, meus queridos e amados irmãos. Se pela fé nós mergulhamos na experiência de Pedro, no momento em que Jesus lhe faz esta mesma pergunta 3 vezes: amas-me? Depois do apóstolo, deste homem, ter negado a Jesus 3 vezes. Na verdade, Pedro precisava de uma atenção especial. Talvez também cada um de nós precisa de uma atenção especial, diferente uns dos outros, ou a mesma atenção. Talvez precise. Mas nessa resposta às 3 vezes à mesma pergunta de Jesus: amas-me? Certamente Pedro usou, diria mesmo desta forma, usou palavras menos sentidas. De forma que pudesse compreender verdadeiramente o objetivo de Jesus fazer-lhe aquela pergunta, até porque à terceira vez Pedro ficou sentido, não é? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Olhamos então de novo o que é que Pedro, agora aprovado nesta carta, diz aqui no versículo 12 até ao 15. Vou recordar. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Por fim, Pedro agora demonstra ser um homem maduro, responsável, inteiramente entregue ao Senhor, porque são palavras de um homem que foi testado e provado e aprovado. Sim, amados, precisamos, na verdade, de entender que nos dias atuais a Igreja precisa de orientações para o seu crescimento. Eu digo a Igreja porque a Igreja é composta por pessoas e a Igreja somos todos nós. Sim, precisamos de crescer sustentados por uma base sólida, a palavra. Em Efésios capítulo 4, versículo 13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem / mulher. Entendemos que a Bíblia, quando se refere ao homem / mulher, até porque hoje o mundo celebra o dia da mulher, não é? É hoje, não é? Foi ontem? Todos os dias. Todos os dias. Eu confesso que eu esta noite acordei e lembrei-me, assim, porque é que não preparei uma mensagem para a mulher? Mas faz esta nota: a mulher, todos os dias são dias da mulher, todos os dias são dias dos homens, todos os dias nós somos assim bafejados com a palavra, porque sabemos que cada dia que nós despertarmos para este dia é o nosso dia para dedicarmos ao Senhor. Amém? Olho novamente então para Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A voz está aqui muitas vezes assim, diz desta forma: à medida da estatura completa de Jesus, porque Cristo não é nome, não é? Cristo é o título, não é?
E Jesus é que é o nome, não é? À medida completa de Jesus. A Bíblia então mostra-nos que o crescimento espiritual é o resultado natural de uma vida que é dedicada a Jesus. O crescimento espiritual, meus amados, é, na verdade, amadurecermos na fé, sermos maduros na fé. Precisamos de crescer e alimentarmos para, por fim, sermos maduros na fé. E todo crente salvo em Jesus precisa de crescer espiritualmente. Não podemos marcar passo, meus amados. Quem já fez aqui o serviço militar? Quem fez? Sabemos e entendemos o que é marcar passo, não é? Estamos ali. É mais ou menos assim. É uma ordem natural, então. Marcar passo, não saímos do sítio, não é? Estamos ali a marcar passo. Precisamos de seguir em frente. Isto é crescer espiritualmente, meus amados. Amém, igreja? Precisamos de crescer. E para crescer nós temos que ler a Bíblia, temos que orar, temos que estar uns com os outros a testemunhar. A igreja precisa de testemunho. Nós temos que fazer uma exortação à igreja. Eu tenho que fazer isso. Exortar a igreja a testemunhar o que é que Jesus faz na sua vida, para nós sabermos o que é que Jesus faz na sua vida. Eu cresço a ouvir testemunhos de vitórias na vida da pessoa. A pessoa teve um problema, dá testemunho, orou. A oração move montanhas, meus queridos. Isto é crescer. Crescimento espiritual é um processo de amadurecimento que acontece ao longo da nossa vida e da nossa vida com Jesus. Com o tempo, cada crente salvo em Jesus vai aprofundando o seu relacionamento com o Senhor Jesus, não é? Então o crescimento espiritual não é como o nosso crescimento físico. O nosso crescimento físico, com o passar dos anos, deixamos de crescer fisicamente, não é? É um processo natural, não vale a pena fugirmos a esta realidade, não é? O crescimento espiritual é como uma árvore. Ela continua a vida toda. Assim como a árvore, alguém pode dizer assim, a árvore também morre, não é? Então o que é que diz a Bíblia? O crescimento espiritual é como uma árvore, continua a vida toda. Assim como a árvore é o crescimento espiritual. Primeiro, a árvore começa com uma semente. Quando a palavra de Deus entra no coração, salva a pessoa, nasce para uma nova vida. Segundo, a árvore, ela é frágil no início. Os primeiros desafios são difíceis e há muito para aprender. Muito para aprender. Os novos crentes salvos em Jesus precisam de muito apoio. E às vezes os velhos também precisam de muito apoio, não é? Sabe porquê? Porque deixam de crescer as ervas más, não é? Começam a crescer as ervas más e começam a abafar, não é? Começa o joio a misturar-se. É complicado. Terceiro, ganha raízes. Com o passar do tempo, o crente salvo em Jesus vai conhecendo mais a Bíblia, apoiando-se mais no relacionamento com Jesus. E há de reparar que algumas árvores, as raízes crescem de tal maneira, não é? Há umas que ficam ali, vem uma tempestade e elas tombam, não é? Mas há outras árvores que a raiz cresce. É isso, é uma árvore robusta, não é? Enfrenta tempestades. Certamente todos nós enfrentamos tempestades. Mesmo os salvos mais maduros enfrentam grandes tempestades, dificuldades que desafiam muitas vezes a nossa fé. Contudo, Deus ajuda sempre a superá-las. Ele nunca falha. Nós é que falhamos. Quinto, a árvore, ela com o seu crescimento fica forte. E ao conhecimento da Bíblia é acrescentada a experiência da vida, que dá-nos mais força, dá-nos confiança. Ou seja, é experiência, não é? Às vezes assim são os nossos cavalinhos brancos, não é? Nossas cães, não é? Sexto, dá fruto. O resultado do crescimento espiritual é visível, vê-se,
é manifesta na vida do crente salvo em Jesus. Reflete, é Cristo em nós a esperança da glória. Reflete a vida de Jesus. Nós temos necessidade de entender isto, meus irmãos, refletir a vida de Jesus. A começar, a Bíblia sempre ensina assim, a começar na nossa Jerusalém. Isso significa que é começar na nossa casa. E depois na nossa Samaria, que é os nossos vizinhos. E depois por aí fora, não é? Que é na cidade, depois enfim. O que temos que entender, meus queridos, como igreja e como individualmente, onde não há crescimento espiritual, há problemas. Onde não há crescimento espiritual, há problemas. A Bíblia diz que não podemos agir sempre como crianças recém-nascidas, como está escrito em Hebreus capítulo 5, versículo 13 a 14, que diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Está escrito. Não devemos então nos contentar apenas com o básico da fé. Às vezes nós ficamos todos contentes com o copo meio vazio, não é? Ou o copo meio cheio. Não é? Ou o copo meio vazio ou o copo meio cheio, não é? Não devemos então ficar nesse estado, não é? Que é como diz a Bíblia, que é o leite inicial, não é? Deus tem muito mais para cada um de nós. Deus tem muito mais para si, meus amigos. Deus tem muito mais para si. Esperava que a igreja dissesse amém. A árvore que não cresce nem amadurece está doente ou morta. Como crescer espiritualmente, meus queridos? O crescimento espiritual depende de duas coisas. Depende de mim, ou de si, não é? Eu falo por mim, eu sou a primeira pessoa. Depende de mim, da minha vontade, não é? E do Espírito Santo. É Deus quem nos faz crescer, todavia é necessário permitir que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Muitas vezes isso vai doer, claro. É trabalhar a pedra, não é? Certamente, mas vale a pena. Vale a pena, meus queridos. E para crescer espiritualmente, primeiro nós temos que nos submeter a Deus, não é? Pedir que Deus nos revele as áreas da nossa vida, Ele que me mostre em que áreas da minha vida é necessário trabalhar, é necessário mudar. E quando nós soubermos quais são, devemos então obedecer a Deus, escolher fazer a vontade de Deus. Diz no Pai Nosso, não é, que o Senhor diz, como exemplo de oração, como modelo de oração, não deve repetir Pai Nosso, por repetir, mas pode dizer Pai Nosso 1000 vezes que quiser, não é? Mas que seja para aprendermos como é que eu devo orar ao Senhor, porque é assim que o Senhor nos ensinou. E diz assim mesmo no Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Segundo, estudar a Bíblia, ler, reler, ruminar a Bíblia. Deus fala através da palavra. Amém? A Bíblia, quando é estudada, quando é lida, quando é mastigada, não é? Certamente com o tempo nós vamos aprender coisas fantásticas, maravilhosas. Vamos descobrir coisas interessantes em como crescer, como o apóstolo Paulo disse assim a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para quê? Toda a boa obra. Terceiro, para crescer, se quer crescer mais um pouco, de grau a degrau, orar. Quem ora aproxima-se de Deus para quê?
para conversar com Ele. Não é? A oração aumenta a nossa intimidade com Deus. A verdadeira fonte de vida é a fonte de vida que nos faz crescer. Procura então novas formas de orar, chegando-se a Deus através de Jesus em todas as situações. Eu vou repetir outra vez: procure novas formas de orar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz assim: orai sem cessar. Então, se a Bíblia me ensina a orar sem cessar, não significa que eu tenho que estar 24 horas de joelhos a orar, nem como, nem durmo, nem trabalho. Não é? E quando eu digo procurar novas formas de orar, é de todo fazer uma oração. Não é? De todo fazer uma oração. Frequentar a casa de oração. Sim. Porquê? Porque sozinho ou sozinha é difícil crescer. Uma pessoa isolada, sozinha, é difícil crescer. No corpo de Jesus Cristo, que é a Igreja, certamente vai encontrar outros irmãos que podem ajudar a crescer. E é por isso que eu disse há pouco e volto a dizer, nós temos necessidade de praticar o testemunho, testemunharmos Jesus dentro da Igreja. Não é? Contarmos a Jesus o que é que Jesus faz na nossa vida. Meus queridos, vocês sabem o que é que Jesus faz na minha vida? Só sabem se eu contar. Eu não sei o que é que Jesus faz na vossa vida, só sei se vocês partilharem. Há coisas que são íntimas, ok, isso é entre mim e o Senhor. Mas há coisas que eu posso partilhar com os meus irmãos e isso faz-nos crescer, não é? Faz-nos crescer. Está escrito, meus queridos. Não é o pastor que inventa. Efésios capítulo 4, versículo 15, versículo 16 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, estou a ler pausadamente, não é? Segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. É urgente nós interiorizarmos, de facto, esta forma de estar na igreja, no corpo. Quinto, todos nós, cada um de nós, deve ser capaz de assumir as suas responsabilidades. Porque sabe uma coisa, meus queridos? A responsabilidade traz bênçãos, ajuda a crescer espiritualmente. Deus usa, de facto, até as responsabilidades mais pequeninas para nos ensinar as verdades profundas. Está assim escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, e versículos 5 e 7, que eu vou pedir agora aos amados para ler estes dois versículos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 5 e 7. A igreja toda, por favor. Todos juntos? E há necessidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há necessidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Todos nós devemos, então, sempre estar dispostos, disponíveis, para assumir as nossas responsabilidades no corpo de Cristo. Para a conclusão, se a nossa fé... Oh, meu Deus, porque é que eu tenho que dizer assim? Mas vou dizer... Se, às vezes quando colocamos um se, tem que ser muito bem pensado, mas vou dizer, se a nossa fé for real, ela tornar-se-á evidente através do nosso comportamento. Se nós olharmos para o que Tiago diz na sua carta, interiorizarmos o que é que Tiago diz na sua carta, agirmos em conformidade,
então a nossa fé é real. O nosso comportamento diz com as nossas ações e as nossas palavras. Olhemos então mais uma vez para a palavra de Deus, que esta manhã o Senhor Jesus Cristo nos ajude a acrescentar à nossa fé o que está escrito então neste versículo 5 e 7 que lemos de 1 Coríntios. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em nós. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Não vamos esquecer que nós fomos aprovados. Se eu perguntar, vou atrever-me a perguntar. Vou atrever-me a perguntar. Sente-se aprovado pelo Senhor. Sente-se aprovado pelo Senhor. Fomos, de facto, comprados por um preço muito alto. O Senhor Jesus Cristo pagou esse preço não com prata, nem ouro, nem com qualquer metal precioso, mas pagou esse alto preço com o seu precioso sangue. E foi o Senhor Jesus Cristo quem nos separou, quem nos escolheu. Saibamos então que, como Pedro aprendeu a sua vida, que foi transformada, e como Paulo também escreve aos santos em Jesus, vamos ler juntos 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, de pé. 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 18. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, nós conhecemos este versículo. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Sabemos de cor esse versículo? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Agora sim, vamos ler juntos? Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Vamos ler novamente, mais vincado. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. podíamos cantar este corinho, mas eu gostaria de cantarmos juntos. Senhor, quem entrará? Senhor, quem entrará? Então que o Espírito Santo nos ajude a crescer como verdadeiros filhos de Deus. Senhor,
estas palavras? É o Salmo 15. Só entra no santuário aquele que tem um coração puro e mãos limpas. Meus queridos, eu confesso, meus queridos, que não sei porque o Senhor insistiu muito nesta mensagem. Eu tinha pensado noutra mensagem. Mas precisamos de crescer debaixo do temor do Senhor, deixarmos ser trabalhados pelo Senhor, para que as nossas pedras possam ficar bem ajustadas no edifício casa espiritual do Senhor. O mundo lá fora olha para nós e procura ver em nós não pessoas normais, mas porque quando falamos em Jesus, que salva, que cura, que faz milagres, quando nós falamos num Deus Todo-Poderoso, capaz de transformar, capaz de fazer mover montanhas de dificuldades, esperam ver em nós esses exemplos. Não vamos ser pessoas comuns, mas vamos ser verdadeiramente filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo, porque assim custou muito ao nosso Senhor e Salvador o preço pago na cruz do Calvário. Meu Pai amado, que a Tua Palavra possa, na verdade, Senhor, falar aos nossos corações, para que neste tempo, Senhor, que estamos a viver, um tempo em que somos testemunhas de tudo o que está a passar à nossa volta, que olhamos à Tua Palavra, à luz da Tua Palavra, e compreendemos que há profecias que estão sendo cumpridas, aquelas que nos falam da proximidade da volta de Jesus. E por isso nós precisamos então de crescer, Senhor. Precisamos de amadurecer, Senhor. Precisamos de entender verdadeiramente, Senhor, o que é ser filho de Deus. Precisamos de entender, Senhor, verdadeiramente qual foi o preço que Tu pagaste na cruz do Calvário, para, Senhor, assim agirmos em conformidade com a Tua vontade, como, Senhor, também nos lembraste naquela oração modelo, aquela oração que nos ensinaste a orar. Venha a nós o Teu reino, faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. Essa palavra Tu usaste na cruz do Calvário, Tu usaste na oração, aquela oração que fizeste no jardim do Getsemane. Senhor, Pai, se passa a mim este cálice, todavia não se faça a minha, mas a Tua vontade. Senhor, muitas vezes nós procuramos fazer a nossa vontade, mas aquilo que está escrito para crescermos espiritualmente é fazermos a Tua vontade, andarmos segundo a Tua vontade, e tudo que nos faz chegar à nossa vida, tudo seja segundo a Tua vontade, Senhor. Fala ao coração do Teu povo, aqueles que nos faltam esta manhã, Senhor, por motivos que só Tu sabes. Vai, Senhor, visita os seus corações. Senhor, se tiveres que falar aos seus corações, fala aos seus corações, mas também não nos deixes, Senhor, apreensivos, Senhor, porque nos amamos uns aos outros, Senhor. Nós, Senhor, depositamos, na verdade, tudo no Teu altar, Senhor, confiando que, segundo a Tua vontade, certamente farás o melhor para cada um de nós. Quero pedir uma bênção, Senhor, para a nossa irmã Gilberta, Senhor, que esteve de parabéns no dia 4, Senhor. Senhor, que Tu possas, na verdade, dar uma bênção, Senhor, à sua vida, Senhor, daquelas bênçãos que estão nas regiões celestiais, Senhor. Tu possas, na verdade, Senhor, bafejar a Dona Gilberta, Senhor, dessa bênção, Senhor, que possa, na verdade, ser também para toda a sua casa. Oro assim agradecido ao Pai, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Meus queridos, tenham um bom domingo, uma boa semana. Cresçam espiritualmente. Deixem-se ser trabalhados pelo martelo e pelo cinzel, não é? Cinzel, não é? Não, cinzel, o cinzel, não é? De Jesus. Amém? Terça-feira, culto de oração. Quinta-feira, estudo bíblico. Sexta-feira, vigília e oração.